Oi pessoal, bem-vindos ao nosso programa voltado sempre a cuidar da sua saúde e do seu bem-estar. E hoje começando com uma reflexão para vocês. O mestre na arte da vida faz pouca distinção entre seu trabalho e seu lazer, entre sua mente e seu corpo, entre a sua educação e sua recreação, entre o seu amor e sua religião. Ele simplesmente persegue sua visão de excelência em tudo que faz, deixando para os outros a decisão de saber se está trabalhando ou se divertindo. Ele acha que está sempre fazendo as duas coisas simultaneamente. Portanto, dê tudo de si em tudo que você faz na sua vida. Se doe por inteiro, com amor e otimismo, e assim as coisas se tornarão mais prazerosas. Bom, e hoje nosso programa está muito bom, com muitas matérias interessantes que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Fique com a gente, que é já já. Bom, e agora eu estou aqui com o Dr. Lucas Vasconcelos. Ele é neurocirurgião, especialista em coluna. Bem-vindo aqui, hoje é nosso programa, mas a gente que está aqui na sua clínica. Prazer estar aqui, tudo bom? Muito obrigado, Paula. Sejam bem-vindos. E é um prazer estar hoje aqui para falar um pouquinho sobre coluna vertebral. É isso, né? E muita gente tem várias dúvidas, né? Mas hoje a gente vai falar especificamente de algumas coisas, como, por exemplo, muita gente conhece hérnia de disco, mas muita gente não sabe como que surge, sintomas, e a gente vai esclarecer um pouquinho, né? Inclusive, eu já ia te perguntar como que começa, né? Eu sei que com formigamento de mãos, braços também são sintomas. Então explica um pouco pra gente sintomas e como que é, o que é, né, a hérnia de disco. A hérnia de disco é uma das principais patologias que dão alterações em membros superiores, nas mãos e nos braços. E o formigamento é um dos principais sintomas da hérnia de disco. A hérnia de disco, ela é um abaulamento do amortecedor da coluna cervical, tá? A hérnia pode ser tanto da coluna cervical, torácica ou lombar, mas hoje a gente vai falar sobre a coluna cervical. E nesta localização, o abaulamento do disco gera compressão da medula na região cervical, onde, comprimindo os nervos, a irradiação vai para os membros superiores, ou seja, braços e mãos. É por isso que a gente fala que dá formigamento. Então a pessoa, por exemplo, leigo, tá em casa, enfim, tem esses sintomas, às vezes já há algum tempo, né? Porque tem gente que espera um tempo, que tem essa sensação de formigamento. Vale a pena investigar, né? Porque pode ser outras coisas também. E esses são alguns dos sintomas, né? Sim. Os sintomas, eles podem ser desde dor, alteração na sensibilidade, com formigamento, choques e, em pior dos casos, perda de força. Então, geralmente esses sintomas são crônicos. Eles demoram dias, semanas, meses, às vezes até anos, para que o paciente procure um tratamento. E isso é muito importante porque a desinformação e a não busca do tratamento gera casos mais complexos e difíceis de serem tratados. Então é importante, por exemplo, a pessoa que está sentindo alguma coisa identificar, né, procurar o mais rápido possível, né, porque a gente vai deixando, né, tem muita gente que vai deixando, tá doendo, mas não é nada, né. Sim, hoje é muito comum a pessoa se automedicar e buscar nas redes sociais, na internet, um tratamento. Nem sempre esse tratamento é o correto. Por isso, é importante procurar um especialista em coluna vertebral. Né, que tem outros médicos, né, que a gente até já entrevistou, mas você é especialista em coluna. É muito importante, né, essas áreas, né, especializações do cirurgião. Sim, eu sou neurocirurgião. E na neurocirurgia existem várias subespecialidades. Tumores cerebrais, aneurismas, e uma delas é a coluna vertebral. Hoje em dia, o conhecimento ele é muito amplo. Então, a pessoa que faz uma coisa específica, tem uma subespecialidade, ela vai ser muito melhor naquilo. Lógico. Então, a procura por um especialista, tanto ortopedista ou neurocirurgião, em coluna vertebral é muito importante para ter um tratamento mais adequado, mais atual e correto.
E tem gente também que a gente falou que tem gente que demora muito tempo, mas tem gente também que acha que está tendo, de repente, um infarto, né? E outras coisas. O diagnóstico diferencial é importantíssimo. Então, por isso é importante a busca do tratamento e fazer a investigação. Se o paciente tem uma dor aguda no braço esquerdo, ele pode estar tendo um infarto. Então, é uma patologia que precisa ser tratada imediatamente. Então, nunca deixe para lá, sempre procure um médico, um especialista, para ter o diagnóstico correto e evitar um problema maior e mais grave. Por exemplo, as pessoas que iniciaram, por exemplo, o formigamento, como a gente falou, iniciou, é diferente quando ela vai procurar rápido ou quando ela demora um tempão, já até para doer e já fica mais crônico, fica diferente para diagnosticar e até tratar? Sim, para o diagnóstico não há mudança, mas o problema do paciente que não procura o tratamento na hora adequada é a evolução dessa doença para uma doença mais grave, mais avançada. Quando a gente faz um tratamento num paciente na fase inicial, é muito mais fácil. Então, a reabilitação, uma fisioterapia, uma acupuntura, ela vai ser efetiva. Quando o paciente demora muito para procurar um tratamento e chega ao médico num quadro muito avançado, muitas vezes é necessário de imediato fazer uma cirurgia. Então, a busca do tratamento precoce é uma prevenção e ela auxilia na melhora do quadro sem a necessidade de uma cirurgia, por exemplo. E, por exemplo, medicamentos também são eficazes? Depende do paciente, do estágio também? Sim, os medicamentos são muito importantes no tratamento, porque eles vão aliviar os processos inflamatórios, vão aliviar as contraturas musculares, vão aliviar as dores inflamatórias e as dores neuropáticas. Então, a medicação é parte fundamental no tratamento, junto com a reabilitação e junto com o diagnóstico e a orientação médica. Sim, e, por exemplo, quais podem ser as causas, né? Que a gente é algo muito popular, vamos dizer, a hérnia de disco, eu acho que muita gente conhece, mas às vezes não sabe a fundo nem o que é direito, né? Nem a causa, o tratamento, enfim. Quais são as causas que podem ocasionar, né, a hérnia de disco e até outros problemas da coluna? Por exemplo, a gente senta muito errado, até de falar, nossa, postura, né? Tem o hábito da pessoa, mas me fala quais mais causas, né? Sim, as causas da hérnia de disco são diversas. Né? Elas podem ser desde alterações congênitas, genéticas do paciente, que ela herdou dos seus familiares. Podem ser patologias traumáticas devido a algum acidente, alguma queda, algum impacto na sua coluna. E podem ser doenças degenerativas ao longo dos anos, que são as mais comuns. Então, a má postura, falta de atividade física, o não fortalecimento, tudo isso vai gerar um aumento do impacto e do desgaste na coluna vertebral, aumentando a prevalência e aumentando os casos de hérnias de disco. Então isso, por exemplo, a gente teve muito, até em época de pandemia, e hoje em dia pessoas muito trabalham em casa, até no computador, e com a coluna toda errada, isso influencia muito, né, também? Demais. A vida moderna, ela é um grande fator acelerador das hérnias de disco. E hoje a gente falando sobre hérnia de disco na coluna cervical, a gente tem os celulares, os computadores, nos iPads e o trabalho em casa, às vezes num sofá. Que fica com a coluna toda vendo TV, às vezes todo torto, não está numa mesa, né, no sofá. Isso, então essa falta de cuidado no dia a dia e por horas todos os dias acaba acelerando muito as patologias e as doenças da coluna vertebral, principalmente na coluna cervical. Por exemplo, a atividade física é bom, mas também se é feito errado, também pode prejudicar muito, né? Sim, a gente vê muitos pacientes que acabam chegando ao consultório por uma atividade errada, uma atividade de impacto, ou mesmo uma atividade radical que ele acha que está fazendo bem para ele, mas na verdade, se não tem a orientação médica e o cuidado, vai gerar um problema grande na sua coluna vertebral.
Até acompanhamento também de gente que tem atleta, né, mais alta performance, às vezes precisa também ter um acompanhamento maior, né, para não ter tanto esse quanto outros problemas, né, na coluna. Sim, é muito importante o atleta também de alta performance ter esse acompanhamento, e isso acaba prevenindo e dando uma longevidade para a profissão dele, que é o esporte. O esporte em geral, né? Hoje tem variedade de esportes que são muito fáceis de dar lesões, né? Sim, de todos os tipos. Sim, a gente vê desde o surf, do futebol. Então, os impactos dos esportes são fatores muito comuns nas lesões da coluna vertebral. E você falou da fratura, né? Tem que fazer, nesses casos muito graves, e até quando a gente falou da própria hérnia de disco, quando está crônica, precisa do tratamento também cirúrgico, né? Quando está grave ou quando tem lesão. Sim. As indicações da cirurgia são aqueles pacientes que têm uma dor que não é tratada de forma conservadora e que não tem um bom resultado por um período de 3 meses no mínimo. Então, se ele faz uma reabilitação por 3 meses e não tem uma boa resposta, seria uma indicação de cirurgia. As outras indicações são déficits, tanto de sensibilidade quanto de força, e lesões que geram alterações neurológicas ou lesões da medula. Então, são essas as indicações principais do tratamento cirúrgico. E a cirurgia sempre é algo complicado, né? Demanda habilidade, aliás, sempre procurando um ótimo profissional, como a gente falou, da área. E então é sempre bom não ter que ir até a cirurgia, né? Não levar até esse estágio, né? Sim, o objetivo nosso é evitar a cirurgia. Porém, muitas vezes ela é necessária. E quando necessário, sempre fazer com um especialista, alguém que está acostumado e tem a prática e tem a especialidade. E aí pode alcançar a cura? Ou às vezes, mesmo com a cirurgia, não? Sim, a maioria das cirurgias, elas têm um efeito hoje resolutivo no problema. Ela resolve a alteração, seja por uma simples descompressão, seja por um tratamento da dor, ou mesmo em casos mais avançados, a artrodese da coluna, que seria uma fixação, uma cirurgia maior. Mas sempre um tratamento objetivo do cirurgião é ser o menos agressivo, o menos invasivo e manter a mobilidade da coluna vertebral. A gente falou muito de esporte, mas assim, em relação à idade, e também o sedentarismo, enfim, existem vários fatores. Mas geralmente tem muitos idosos, né, com o problema maior até de hérnia de disco quanto da coluna em geral. Mas também hoje em dia muitos jovens, né? A patologia da coluna, ela é uma alteração degenerativa crônica. Ou seja, quanto mais o tempo passa, mais desgaste temos da coluna vertebral e mais alterações vamos ter. Então, a prevalência, ela é muito maior na faixa etária mais velha, mais idosa, né? Na melhor idade isso é mais comum. Mas, conforme a vida moderna, com as más posturas, as atividades de impacto e a falta de cuidado dos pacientes, temos visto muitos pacientes jovens com patologias graves, cada vez mais. E tem outras doenças associadas a isso, que podem levar também? Alguma outra doença que pode associar? Sim, tem algumas doenças que podem estar associadas à maior prevalência da hérnia de disco. Então, deformidades, tumores, né? São alterações que podem levar a uma maior prevalência ou mesmo a confundir o diagnóstico. Você falou a gente falou de idosos, né? Que com o tempo a gente vai tendo uma degeneração, né? Todo mundo um dia, se ficar mais velho, a tendência a ter algum problema na coluna? Essa é uma excelente pergunta. Se viver mais, né? Claro. Paula, pela Organização Mundial da Saúde, 80% das pessoas
têm ou vão ter dor na coluna ao longo de sua vida. Então a prevalência, ela é praticamente 80% das pessoas vão ter alguma alteração na coluna. E olha que número importante. Hoje no Brasil, as dores na coluna, as hérnias de disco, são as principais causas de afastamento do trabalho. Então, hoje, aqueles trabalhadores que se afastam do trabalho, têm como patologias da coluna, as dores, as hérnias, a sua principal causa de afastamento do trabalho. Então, um fator importante profissional, econômico, né? E de saúde pública no Brasil e no mundo. Sim, e é isso que a gente promove aqui, né, para falar para a população ter cada vez mais saúde, como eu falei, viver mais, né, que é o programa, e é claro que a gente quer promover a saúde, quanto mais melhor, mas é isso, né, o organismo, né, vai ficando mais velho, mas é isso, a gente saber envelhecer com cuidado, de forma saudável, né, por isso que a gente está esclarecendo muita coisa, e acho que dá, assim, para prevenir. Existe prevenção, assim, ou deixar mais tardio, de repente? Sim, sim. É isso que a gente busca aqui no consultório, aqui na clínica. Trazer qualidade de vida para as pessoas viverem mais e melhor. Então a gente quer que as pessoas envelheçam com qualidade. E uma dica principal é a atividade física. Se a pessoa sair do sedentarismo, ela já está fazendo um grande benefício para a sua saúde, vai viver mais e com uma qualidade de vida melhor, com uma coluna melhor. E como que é para sair do sedentarismo? É fazer pelo menos 30 minutos de atividade física, pelo menos 3 vezes na semana. Então, essa é a dica para todo mundo. E fazer a atividade que você gosta. Pode ser uma caminhada na praia, pode ser uma natação, pode ser uma hidroginástica, pode ser andar de bicicleta. Qualquer atividade já vai fazer com que o paciente não seja sedentário, viva mais e tenha mais qualidade de vida. Sim, né? Isso para tudo, né? Para a saúde em geral, né? São as dicas fundamentais, né? Para se cuidar. Claro. E, por exemplo, que a gente falou de formigamentos, né? Para hérnia de disco. Minha mãe tinha, às vezes, algum formigamento, dor no braço. Eu ia te perguntar, tarefas de casa, domésticas, às vezes fazendo com muito impacto, às vezes fazendo muito, também podem ocasionar, né? Que a gente falou, exercícios exagerados. Sim, as atividades do lar, elas são atividades de impacto e repetitivas. Repetitivas. Então, essas lesões de esforço repetitivo, elas geram diversas alterações ósseo-articulares, nem sempre na coluna cervical. Pode ser alterações no punho, pode ser alterações nas mãos, nos dedos, no cotovelo, no ombro. Então, essas atividades, elas têm que ser feitas com muito cuidado e com a postura correta e com cautela. Não pode ter um exagero e querer salvar o mundo e cuidar de uma casa, por exemplo, num dia todo e sozinha, por exemplo. Por isso que a gente estava falando de sedentarismo, mas tem muitas domésticas, né, que trabalham com isso, e até pessoas do lar mesmo, que às vezes fazem e querem fazer tudo, limpar tudo, né, e aí é mais difícil. Isso é muito comum e eu vejo diariamente aqui no consultório. Esses problemas das atividades domésticas. E por exemplo, a gente tá falando muito de hérnia de disco, né, que é o que a gente quer explicar para vocês, e aqui a gente tem uns modelinhos. Eu queria que você explicasse o que é, para as pessoas entenderem mesmo como funciona dentro, né, da coluna, claro. o que ela onde é que faz a cirurgia. Sim, né? A gente está vendo uma coluna vertebral, um modelo. Neste modelo, a gente pode identificar o osso em branco, o disco intervertebral, que é de onde nasce a hérnia de disco, em vermelho, e a medula e os nervos, que é o sistema nervoso central. A hérnia de disco é o abaulamento do disco entre as vértebras. E se tivermos um abaulamento aqui e ele for em direção à medula e em direção ao nervo, o que acontece? A compressão desta raiz, dando nervo, dor, dando a dor radicular, a dor do nervo. E se essa hérnia for maior, Paula, e comprimir a medula,
ela vai dar as lesões medulares, perdas de força, né? Alterações de reflexo, perdas esfincterianas, perdas de urina, né? E casos mais graves e que muitas vezes são uma urgência neurológica. Eu ia te perguntar, parece, né, a gente até vendo assim, muita dor? Sim, a dor é o principal sintoma da hérnia de disco. Em seguida, vemos as alterações de sensibilidade, que são esses formigamentos, e, por último, a perda de força, que é o sintoma mais grave e mais importante e que precisa ser tratado rapidamente. E acredito que muita gente não sabe, igual você falou, a forma grave, né? Explica pra gente mais um pouco o que pode causar se for deixando. Sim. Eu costumo falar para os pacientes que o sistema nervoso central, a medula, o nervo, não aceita desaforo. Então, se a gente tem uma lesão, uma compressão sobre um nervo, gerando uma perda de força, tem que ser tratado rapidamente, porque a chance do paciente é no tratamento precoce, é no tratamento rápido. Muitas vezes a gente recebe um paciente com uma perda de força já por muito tempo e a gente faz o tratamento e ele é perfeito e deu tudo certo e a força não volta. Então, se corrigir essa compressão e essa perda de força de forma rápida, a resposta vai ser muito mais efetiva do que postergar um tratamento e deixar para lá e ter essas alterações depois de muito tempo. E, por exemplo, o que é estenose vertebral? Paula, a estenose vertebral é o estreitamento do canal onde passa a medula e os nervos. Então, se você for pensar, é como se fosse um entupimento de um cano. Você tem ali um canal, uma passagem, e esse espaço está fechado, estenosado. Se você tem uma estenose, um estreitamento, você vai ter uma compressão da medula. E essa é uma indicação de tratamento muito comum. E a medula, ela tende a ir fechando, ela tende a ter uma estenose conforme o envelhecimento, conforme os anos. Então, quanto mais velho é o paciente, mais estenose, mais estreitamento vai ter no canal da medula. Então é algo que a gente também tem com o tempo, né, na velhice. Isso. Conforme os anos vão passando, a estenose, o estreitamento é cada vez mais frequente. E quais são os sintomas dessa doença? Essa doença, a estenose, o estreitamento, ela gera alterações principalmente na marcha, no caminhar. Então, a estenose clássica é um paciente idoso que não consegue andar por muito tempo e começa a ficar cansado e com perda de força nas pernas. Então, por exemplo, ele vai num shopping center andar. Ele anda uma quadra e tem que sentar um pouquinho. E isso significa que o nervo está perdendo a sua função por conta dessa compressão. Então, é uma dor na coluna, uma falta de capacidade de deambular, que no termo técnico, entre nós médicos, chama-se claudicação neurogênica. Ou seja, é aquele paciente que não consegue andar por muito tempo, tem que sentar para recuperar a força nos membros. E dói também bastante? A dor não é o mais comum na estenose. Ela é mais comum nas compressões dos nervos, mas pode estar associado com muita frequência à dor também. E, por exemplo, tratamento quando está na forma mais grave também é cirurgia? Sim, é cirurgia, porém hoje temos técnicas minimamente invasivas que a gente consegue fazer o tratamento em qualquer idade, pode ser idoso, pode ser jovem, e a gente consegue tratar e muitas vezes dar alta para o paciente no mesmo dia. É uma cirurgia tranquila? É feita de qual forma a cirurgia? Ela é feita num hospital, sob anestesia, né? Mas com um acesso minimamente invasivo. Um corte geralmente menor do que 1 centímetro é possível tratar muitas das estenoses. Sim. Porém, casos graves precisam de grandes cirurgias. Por isso que procurar o quanto antes um tratamento evita a necessidade de uma cirurgia mais avançada, mais grave. Sim. Nossa, a gente está falando de tantas coisas, né? Tratamento, tanto a hérnia quanto a estenose.
que assim, principalmente idoso, a gente acha que é normal, né? Um formigamento vai passar. Você falou de cansaço, né? De não andar até o shopping, às vezes acha que é normal e vai deixando. É muito importante qualquer sinal, né? Ir procurar um especialista, não é? Isso é muito bom a gente alertar para a pessoa e para conhecer, para não ir deixando. Não é normal, né? Tem que procurar. E isso é muito importante. Não é normal sentir dor. Não é normal ter um formigamento. Muito cansaço. Não é normal não conseguir andar. E tudo isso traz piora na qualidade de vida. Então, hoje, a medicina e a cirurgia da coluna evoluiu de uma forma tão importante que não há motivo mais para o paciente sentir dor. Não há motivo mais para ele ficar com essas alterações e não buscar um tratamento. Muitas pessoas não buscam tratamento por medo, por receio de precisar fazer alguma coisa e ter uma sequela e ter algum problema. É claro que os problemas existem, né? Não é todo mundo que vai ter uma recuperação maravilhosa, mas hoje os tratamentos trazem muita segurança e a grande maioria dos pacientes tem uma recuperação maravilhosa, sem sequelas, sem complicações, como era muito comum antigamente. Sim, muita gente tem medo de tratar, até mais idoso mesmo. Não, deixa assim, não quero, porque tem medo da própria cirurgia, mas é pior você ficar com a dor, com a doença e ficar mais grave, aí que é pior. Então é bom procurar um ótimo especialista, né, que vai cuidar de você e saber exatamente o que fazer para curar, né? A gente tem que procurar, quem procura acha, quem acha cura, não é, doutor? É isso mesmo. Então, obrigada, assim, por esclarecer mais pra gente, é muito importante a gente falar com o nosso público. E obrigada pela participação, a gente veio aqui na sua clínica, passa contato para quem quiser saber mais, para quem se interessar no assunto e quem estiver precisando também. Muito obrigado, Paula. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos que acompanharam essa entrevista. Quem quiser ter mais informação sobre patologias da coluna e cuidar-se, fazer uma prevenção, acompanhe o nosso Instagram, Dr. Lucas Vasconcelos com 2 L's. Lembrando que o Dr. é de Dr. Lucas. Então, Dr. Lucas Vasconcelos com 2 L's. É o nosso Instagram e muito obrigado pelo convite, Paula. É isso, né? Sempre procurar um bom profissional para aumentar a saúde, né? Ficar mais saudável cada vez mais e viver mais, como a gente falou, né? É isso aí, vamos buscar tratamento, vamos fazer a prevenção e ter mais qualidade de vida para viver mais. É isso, gente. Obrigada. Obrigado, Paula. É isso, gente. Qualidade de vida, saúde é fundamental, né? Viver mais. Bom, e hoje o nosso programa está terminando. Obrigada sempre pelo carinho e a companhia de vocês. Agradecendo o Salão Espaço VIP aqui de Santos, com a minha maquiadora Rafaela, minha cabeleireira a Thaís, que arrasam sempre na minha make e no meu cabelo. E continuem seguindo nossas redes sociais aqui do programa, minhas redes oficiais também, para a gente conversar, interagir cada vez mais. Vocês são todos muito bem-vindos. A participação de vocês é fundamental para a gente. E sábado que vem tem mais programa às 8h30 da manhã. Eu espero vocês com muito mais novidades para a sua saúde e o seu bem-estar. Porque cuidar do outro é um ato de amor. Um grande beijo, fiquem com Deus e até lá!